Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui novamente no bate-papo com o estomaterapeuta para a gente dar continuidade às nossas discussões sobre tratamento especializado em feridas. Bem, hoje nós vamos discutir um assunto de extrema relevância. Na verdade, nós vamos discutir qual é a chave do processo de cicatrização. O que essencialmente eu preciso saber para conseguir fechar uma ferida. E eu parto de duas perguntas. O que é o Wound Preparation? Sabe, já ouviram dizer isso? O que é a preparação do leito da ferida? O timing. A ciência que nos norteia no tratamento das feridas, vocês já ouviram dizer? Existe uma aula minha que eu já abordei esse tema. É prudente a gente voltar a retomar ele isoladamente para nós compreendermos como que é o tratamento, ou melhor, qual a chave do tratamento de feridas da cicatrização. Aqui nós temos essa ciência time. Essa ciência time, ela é um instrumento que nos propicia avaliar 4 áreas clínicas da lesão. Se a gente conseguir ter esse olhar para essas 4 áreas, conseguimos ter uma ideia do que está acontecendo com essa ferida e onde intervir. Então o time nada mais é do que um acrônimo. O que significa um acrônimo? Cada letra tem um significado. O time de tecidos é o gerenciamento desse tecido. Se o tecido está viável ou deficiente, eu vou ter ações específicas para isso. Já no I é a infecção e inflamação. Lembrando bem, a inflamação é a primeira fase do processo de cicatrização. Então eu tenho uma resposta inflamatória no processo cicatricial. Só que essa inflamação não pode estar crônica, não pode se arrastar. Eu não posso ter uma lesão crônica com células inflamatórias elevadas. Então eu preciso gerenciar tudo isso. O M, equilíbrio de umidade. Quão úmida está essa ferida? Ela tem muita umidade, tem pouca, está seca. O que eu preciso fazer? Não é bordas. As bordas não avançam. São essas 4 áreas. Se eu conseguir olhar para uma ferida, avaliar minha ferida, o meu paciente, no contexto geral, obviamente, quem é esse paciente, hábitos de vida, doenças de base, qual é a etiologia dessa ferida, aliada a essa ferramenta, eu consigo fechar qualquer ferida. Então vamos lá. Em termos de abordagens, né? O que eu faço em cada área dessa? Ter, por exemplo, tecido não viável. Qual vai ser o gerenciamento desse tecido? Eu tenho que olhar para esse tecido e observar. Necrose? Se tiver necrose, eu preciso fazer um desbridamento. E aí eu tenho que ter uma competência técnica e legal. O desbridamento conservador com lâmina pertence ao enfermeiro. Nós falaremos disso em outro momento, tá certo? Esse desbridamento ele pode ser autolítico, que é aquele desbridamento feito pela célula do próprio organismo, enzimático, através de algumas enzimas, e esse mecânico instrumental que eu estou dizendo. Só que para eu fazer um desbridamento, eu tenho que fazer uma avaliação clínica precisa desse paciente para garantir a minha segurança e a segurança desse paciente. Mas nesse momento, na primeira área do time, que é o tecido, eu preciso decidir se eu vou desbridar ou não e qual será o melhor desbridamento. Ok? Segundo, inflamação ou infecção. Então eu tenho que observar como está essa ferida. Existe um processo infeccioso em sinais clínicos, mas eu preciso também entender que nem sempre a lesão vai apresentar os sinais clássicos do processo infeccioso, que seria dor, calor, rubor, edema, né? essa exacerbação de exudato. Nem sempre. Às vezes, o único indicativo que essa ferida está infeccionada, tem um processo infeccioso, seria o aumento de área. Você tem certeza que está prescrevendo a melhor terapêutica, você tem certeza que o seu paciente está aderindo a toda a terapêutica prescrita, e mesmo assim a ferida piora. Nós vamos fazer uma avaliação global desse paciente, nós podemos suspeitar nesse momento de um processo infeccioso. E aí o que eu vou fazer? Avaliar
vai ser necessário antibiótico, certo? Ou mesmo que o enfermeiro tem competência e legalidade para fazer, é o uso das coberturas à base de prata, certo? Através disso eu vou pensar no controle dessa infecção e até mesmo dessa inflamação que está exacerbada. Já no N, é o equilíbrio da umidade. Eu posso ter uma ferida altamente exudativa, muito úmida, ou muito seca. Nessas feridas úmidas, eu tenho que pensar em coberturas, em categorias de coberturas que são altamente absorventes. Mas não só absorver, mas também reter, trancar esse fluido nessa cobertura. E aí, vai depender de qual eu estou usando, nós temos as espumas, nós temos os alginatos, nós temos os hidroalginatos, nós temos as hidrofibras, e assim sucessivamente. Eu tenho que ter em mente a quantidade de exudato e o tempo que essa cobertura poderá ficar no leito da ferida. A maioria das empresas dizem que seus produtos podem ficar até 7 dias. Eu chamo muita atenção para esse ponto do até 7 dias. Nem sempre ela vai dar conta de ficar 7 dias. E aí, às vezes, você está usando uma ótima cobertura e você deixa muito tempo, danifica as bordas, macera a ferida e você vai achar que a cobertura aqui não é eficiente. Mas, ao contrário, que o problema principal aí foi o tempo de permanência da cobertura no leito da ferida, ok? A última área clínica é de bordas. Essas bordas não avançam, não progridem. Quais seriam os problemas que eu posso ter em borda? Maceração, hiperceratose e solapamentos. Então eu vou fazer uma avaliação, tomada de decisão e conduta. Se eu tenho uma hiperceratose, eu vou fazer a retirada dessa hiperceratose. O instrumental pode ser uma lâmina. E vou pensar também em carga de pressão, o que eu posso usar para aliviar a pressão naquela área ali. Às vezes é necessário associar um calçado. A gente tem que pensar no todo. Maceração é o controle do exudato, através de protetores cutâneos, através de coberturas absortivas, mesmo em determinadas situações como na úlcera venosa, o uso de terapia compressiva ou terapia compensiva. No solapamento, eu preciso preencher, porque é esse descolamento. Então, eu tenho que fazer o preenchimento dessa área para evitar o quê? Formação de túneis, de fístulas. Então, essas 4 áreas são 4 áreas clínicas essenciais para o sucesso do processo de cicatrização. Se eu negligenciar qualquer uma delas, eu vou falir. Eu não vou conseguir fechar essa ferida, certo? É importante ter em mente o significado do time e quais as condutas que eu tenho que adotar diante dessas observações. Existe também, um passo a passo, como que eu vou estruturar essa avaliação desse paciente. Então, eu começo por aqui. Eu vou fazer uma avaliação do meu paciente e dessa ferida. Eu tenho que considerar todas as condições do paciente que eu já citei anteriormente. E características da ferida, qual a fase do processo cicatricial. Subsequentemente, dentro desse processo, eu tenho que definir um diagnóstico dessa ferida. Eu tenho que saber o que essa ferida tem, quais causas eu preciso tratar. É uma úlcera venosa? É um pé diabético? É uma lesão isquêmica? É uma lesão neuropática? É uma queimadura? É uma lesão por pressão? Eu preciso definir a etiologia, eu saber quais causas eu terei que tratar, certo? Após isso, eu vou retornar à avaliação da ferida e ver, eu tenho que fazer desligamento? É cirúrgico? É conservador? É autolítico? É enzimático? Eu preciso fazer essas perguntas. Isso daí é o gerenciamento básico da ferida. Tá? E aí eu vou ver quais resultados eu tenho, o que eu vou conseguir disso, avaliação desses resultados imediatamente. A ferida cicatrizou? São feridas simples, que cicatrizam? Ok. Agora, é uma ferida complexa, que não cicatriza? Aí eu vou usar essa ferramenta do time
eu acabei de dizer para vocês, que é extremamente importante, tá certo? De forma alguma de ter em mente quais são os passos, quais são as ferramentas, quais são as situações que eu tenho, as condições que eu tenho desse paciente e dessa ferida, ok? Então isso não pode ser negligenciado de forma alguma. Mas e aí? Eu falei do paciente, falei da ferida, do leito da ferida. Mas e a pele periferida? É importante? É essencial, é fundamental um olhar atencioso, criterioso com a pele periferida. E nem sempre as pessoas se preocupam com isso. As pessoas pensam simplesmente no leito da ferida e acham que isso é suficiente. Então vamos entender um pouco melhor isso. O que pele periferida? Então eu tenho uma denominação da UNDS International de 2015 que fala que existe uma zona defensiva. Tá? Essa zona defensiva é onde eu tenho os problemas mais comuns relacionados à umidade, ao exudato da ferida. E eu considero uma área de até 4 centímetros além da borda como pele ferida, ok? E quais problemas eu tenho mais frequentes? Maceração, coriação, pele seca e hiperceratose. Esses problemas, eles vão causar o quê? Prolongamento do tempo de cicatrização, tá? Nosso principal gargalo. Quando eu faço isso, eu limito a qualidade de vida do paciente, eu aumento o custo do tratamento, eu faço esse indivíduo da vida das atividades laborativas. Então eu preciso de uma intervenção especializada que vai otimizar esse processo de cicatrização. Tá? De dor, porque ele vai ter outras alterações nessa pele ferida, o desconforto, e obviamente aí finalizando, afeta negativamente a qualidade de vida do indivíduo. O que eu tenho que fazer? Eu preciso minimizar o contato do exudato com a pele, tá? Como que eu faço isso? Eu posso proteger a área ferida usando creme barreiras, que nós temos várias marcas disponíveis no mercado, tá certo? Usar uma cobertura altamente absortiva, mas que é capaz de reter esse exudato no tempo que você determinou para ficar a cobertura da ferida. Tá? Curativos atraumáticos. Quando eu falo das escoriações, às vezes eu vou retirar um curativo, ele tem alta adesividade e ele vai lesionar a pele, perde lesão. Então eu posso usar, por exemplo, um curativo, uma boa adesividade, mas sem causar dano, que tem uma retirada atraumática, com os curativos à base de silicone. Ok? No caso das hiperceratoses, eu vou proceder ao shaving. O que é isso? É a utilização, tá, da lâmina para eu fazer retiradas suaves dessas calosidades. Eu vou fazer fatiamento dessa hiperceratose, dessa calosidade, para também agilizar o processo de cicatrização. E, obviamente, limpeza adequada. Quando eu falo de limpeza adequada, eu tenho uma aula já disponibilizada no bate-papo com o estomaterapeuta exatamente sobre isso. Eu tenho que pensar em qual solução eu vou usar. Qual é a mais adequada, qual vai causar menos dano, tanto para a lesão como para a ferida, para a pele lesão. E, obviamente, o uso de emolientes. Eu tenho que pensar na necessidade de promover uma boa hidratação dessa pele lesão, tá certo? Então é isso. Cada dia a gente vai aprofundando um pouco mais, vai abrindo a nossa visão e entender que a avaliação de ferida é complexa. Tá? Ela envolve várias situações e hoje nós disponibilizamos 2 temas extremamente importantes, que é o time, o Wound Bed Preparation e a questão da pele periferida. Se eu consigo alinhar esse raciocínio clínico, eu vou ter sucesso no meu tratamento da ferida. E no próximo assunto nós vamos abordar questões técnicas, éticas e legais do desbridamento de feridas. Um abraço a todos.